gente conversar sobre hidratação da pele, sobre essas peles secas, sensíveis e peles normais, a gente tem que lembrar da estrutura da pele. Então eu já falei para vocês numa aula anterior que a pele está organizada como se fosse uma parede de tijolinhos, onde os tijolos são os queratinócitos, que são as células da pele, e o cimento ao redor seriam os lipídios que são produzidos por esses queratinócitos para manter aquela água dentro da pele. Então impede a evaporação de água e também impede que agentes irritantes, que bactérias, vírus e fungos entrem dentro da pele. Como é que a gente consegue saber se uma pele está seca? Então existem várias dicas que a gente pode olhar para uma pele e falar, essa pele está meio seca. É aquela pele que fica rugosa, que perde a flexibilidade e a elasticidade. Então quando a gente puxa a pele, ela não volta rapidamente à sua posição original. Ela também fica muito descamativa, principalmente em regiões como pés, cotovelos e joelhos. Além disso, a pele tem uma aparência esbranquiçada. Quando a gente passa a mão, ela logo vai ficando meio branca e a gente começa a ver sulcos e linhas mais acentuados na pele. E também a gente tem que lembrar que a pele seca, ela dá uma sensação para a pessoa de repuxamento e muita coceira. Uma das causas de coceira é a pele seca. Várias são as causas que determinam o ressecamento da pele. O envelhecimento vai tornando a nossa pele cada vez mais seca, porque a nossa parede de tijolinhos vai ficando cada vez mais destruída e não consegue mais manter a água dentro da pele. Além disso, morar em locais mais frios e secos também fazem com que a nossa pele resseque. Por último, tomar banhos quentes, usar bucha, banho demorado e não usar produtos específicos para hidratar a região do corpo e do rosto também vão determinar uma pele muito mais seca. Bom, quem são as pessoas que tendem a ter pele mais seca, que a gente tem que olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado, porque tem essa predisposição à pele seca? Então, mulheres no climatério ou no período da menopausa, essa diminuição de hormônios vão causar o ressecamento da pele, diabetes, pessoas que têm problemas de tireoide, problemas renais, alterações vasculares, e a gente também não pode esquecer as pessoas que têm dermatites, que são doenças inflamatórias que deixam a pele mais seca. Eu sempre falo que é importante a gente hidratar a pele, porque quando a gente tem a pele seca, a gente está com a nossa pele completamente vulnerável. A nossa parede de tijolinhos está danificada, e daí o que acontece? A água evapora e os agentes externos podem entrar. E especialmente importante é para a gente até evitar infecções de pele. Então bactérias, vírus e fungos, eles podem se aproveitar dessa parede desmoronando e penetrar na pele, causando até algumas infecções, alguns problemas mais sérios para essas pessoas. Então a gente tem que lembrar que a pele seca, além de causar esse dano e essa predisposição a alergias e irritações, ela é uma pele que é extremamente pruriginosa, ou seja, ela coça muito. Então a pessoa geralmente se queixa de coceira excessiva na pele. Existe alguma forma de prevenir o ressecamento da pele? Existe sim. Se a gente tiver disciplina, a gente consegue. Primeiro, banhos rápidos e banho morno. Não tem necessidade de tomar banho demorado e muito menos de usar água muito quente. A água tem que ser numa temperatura morna. Proibidos a buchinha, esponja, essas coisas só agridem a pele e removem a nossa camada de gordura natural que protege a nossa pele. Além disso, a gente tem que usar sempre produtos que sejam específicos, que tenham o pH da nossa pele. Então, usar sabonetes e produtos de higiene da pele que sejam produtos específicos para esse tipo de pele seca, sensível. E por último, a gente não pode esquecer de hidratar a pele. O hidratante, ele funciona entrando no lugar do cimento, que é aqueles lipídios que estão faltando na nossa pele. Eles completam a nossa parede de tijolinho e deixam a estrutura bem prontinha para evitar a perda de água. Ultimamente tem se falado muito de um tipo de pele específico. Antigamente a gente não dava muita atenção, mas hoje esse tipo de pele existe já uma classificação para ela e é a chamada pele sensível. Será que você tem pele sensível? Será que você conhece alguém com pele sensível? Vamos ver já. A pele sensível é uma pele que ela reage de forma diferente aos estímulos. Então ela é uma pele que reage excessivamente, ela reage mais quando ela não deveria reagir. Então as peles normais não reagem a algumas agressões externas ou internas, mas essa pele não, essa pele ela vai querer reagir. E como que ela reage? Como é que ela se manifesta? Ela acaba ficando descamativa, avermelhada, mas principalmente a pessoa se queixa de pinicação, queimação, coceira. Ela sente que a pele está desconfortável, a pele repuxa, a pele incomoda a pessoa. A sensibilidade da pele, ela pode ser causada por fatores internos da pessoa ou por fatores externos. Eu preparei uma lista de fatores que pioram ou agravam a sensibilidade da pele. O primeiro deles é o sol. Então,
Então, usar protetor solar impede que a pessoa tenha sensibilidade na pele. Além disso, mudanças bruscas de temperatura, seja para calor excessivo ou frio excessivo, também pioram a sensibilidade da pele, assim como vento, poluição e algumas alterações hormonais, como por exemplo o período pré-menstrual. Eu gosto sempre de citar que produtos que não são adequados para o tipo de pele, também cosméticos ruins, de qualidade ruim, eles podem agravar a sensibilidade da pele. E como é que a gente faz para prevenir a sensibilidade na pele? Gente, é muito fácil, é muito mais fácil do que a gente pensa. Então, na verdade, o que a gente precisa é evitar banhos demorados, evitar banho quente, não usar bucha, nem sabonetes que tenham detergentes ou produtos muito agressivos como ácido. Além disso, a gente tem que hidratar a pele para reforçar a barreira cutânea, não esquecer de usar protetor solar e uma dica muito valiosa é sempre escolher produtos que tenham ativos que acalmem a pele e que sejam adaptados para a pele sensível. Vamos falar agora de uma doença de pele que, se você não viu alguém que tenha, com certeza você vai encontrar alguém pela sua vida que sofre desse problema, que é a rosácea. Então, a rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele, onde a pessoa fica com vermelhidão no rosto e lesões na pele que são muito semelhantes às lesões de acne. Então, muitas vezes elas se assemelham a espinhas mesmo. A causa não está totalmente esclarecida, mas a gente sabe que tem um fator genético incriminado porque tem muitas pessoas da mesma família que têm rosácea. Além disso, a gente sabe que pessoas de 30 a 50 anos é a faixa etária que essa doença geralmente começa, e ela comete principalmente mulheres. Não que ela não acometa homens, mas é mais uma doença de mulheres adultas. Quando a doença comete homem, ela tende a ser mais grave. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas lesões que dão nos homens, que são muito mais graves que a das mulheres. E a pele da rosácea, ela se comporta como uma pele sensível também. Como que a rosácea se manifesta na pele? Então, geralmente, as lesões de rosácea, elas ficam nessa região que a gente chama de centro facial, que é o centro do rosto. Então, geralmente na testa, na região do nariz, do mento e das bochechas. A doença se manifesta em fases, então ela começa numa fase inicial que geralmente passa despercebida e ela vai progredindo para os estágios mais graves. A primeira fase da doença é a chamada fase pré-rosácea. O que a pessoa sente nessa fase? Uma ruborização, é como se fosse um flush. Então a pessoa fala para você que de repente ela sentiu um calorão, que ela ficou toda vermelha com uma sensação de calor e pinicação no rosto. E essa sensação, ela é passageira. Então, às vezes, a pessoa não dá muita importância, não dá bola, até ela evoluir para a fase 2. A fase 2 é chamada de fase vascular. É nessa fase que esse vermelhão ele já fica fixo no rosto, a pessoa sente essa região um pouco mais inchada e a gente consegue ver pequenos vasinhos, se a gente olhar bem atentamente, em toda a pele dessa pessoa. A gente chama esses vasinhos bem fininhos de telangiectasias. Esse vermelhão ele é fixo, ele não regride mais que nem o da fase anterior, que era passageiro. Se a pessoa ela não procura ajuda na fase vascular, ela vai evoluir para a fase inflamatória. O que acontece nessa fase inflamatória? Além desse vermelhão fixo que ela tem, desses vasinhos, começam a aparecer na pele lesões muito parecidas com espinha. Só que esse quadro não é de acne. Rosácea é uma doença diferente da acne. Então essas lesões são parecidas, são essas lesões pápulas vermelhas, que são essas bolinhas vermelhas, aquelas lesões que têm pus, que são amareladas, mas uma característica importante que diferencia a acne da rosácea é que na rosácea a gente quase não vê ou não vê cravos, né, esses comedões, sejam brancos ou sejam os comedões pretos. A fase tardia da doença, que também é a fase mais grave, ela é caracterizada pelo surgimento de fimas. O que é o fima? São áreas de pele engrossadas, espessadas, com poros muito dilatados. O mais comum, a região mais comum afetada é o nariz. O nariz fica com um aspecto de morango. E esses fimas, eles são mais vistos nos homens. Então, por isso que a gente fala que a rosácea ela é mais comum na mulher, mas quando acomete homem, geralmente ela leva a esse surgimento desses fimas, que são esteticamente muito constrangedores para esse grupo de pacientes. E é uma queixa muito constante no consultório, eles já chegam com essa doença na fase tardia e o tratamento dos fimas é cirúrgico, a gente não consegue usar cremes para reverter essa situação. Hoje, cada vez mais, a gente considera a rosácea como uma doença sistêmica. Ela não é uma doença que acomete só a pele. Eu não sei se você sabe, mas a rosácea também pode acometer os olhos,
Então, geralmente dá blefarite, que são essas casquinhas amareladas nos olhos, principalmente ao acordar, avermelhamento do olho e sensação de corpo estranho. E, além disso, algumas pessoas que têm rosácea podem ter doença inflamatória intestinal. Então, é muito importante que a gente oriente as pessoas que têm rosácea a procurar o clínico geral, o médico, para ver se não tem nenhuma alteração em outro órgão. Bom, eu falei para vocês lá no começo que a rosácea, ela se comporta como uma pele sensível. Então, todos aqueles fatores que agravam a pele sensível também vão piorar o quadro de rosácea. Então, eu vou repetir alguns e vou falar algumas particularidades da rosácea também. Então, a rosácea é piorada por sol, por poluição, por mudanças bruscas de temperatura, por alterações hormonais, por uso de cosméticos impróprios, inadequados, ácidos e produtos agressivos, a gente tem que tomar mais cuidado. A rosácea pode piorar com a atividade física, então a pessoa vai fazer uma atividade física e fica toda vermelha, isso é uma queixa muito constante. Banhos quentes, alimentos quentes, então café, chá, sopa, esses alimentos podem dar esse vermelhidão, esse flushing na hora que a pessoa está consumindo. E uma característica muito importante é piora da rosácea com alimentos apimentados e com ingestão de bebida alcoólica. Não é fácil ter pele seca, ter pele sensível, ter rosácea, isso é um desafio. Primeiro de tudo, porque você não se sente confortável dentro da sua própria pele. Imagina o quanto isso é desagradável. Depois, porque a rosácea, por muitos anos, as pessoas que têm a doença foram estigmatizadas, porque esse rosto vermelho lembrava o rosto de pessoas que estão alcoolizadas. Então, por muito tempo, aquilo causava constrangimento. Uma outra queixa muito frequente que eu vejo no consultório são as mulheres que têm rosácea se queixando dessa ruborização, desse flushing, às vezes em situações onde elas têm que apresentar alguma coisa no trabalho, ou apresentar algum trabalho na faculdade. Então, isso é uma coisa que constrange muito a pessoa e torna ela insegura, porque ela nunca sabe quando aquele flushing, quando aquele momento vai acontecer. Então, orientar a pessoa sobre a doença e estratégias de como manejar e de como minimizar esse sofrimento é nossa função. Às vezes a pessoa quer saber ou quer fazer algum exame específico para ter certeza se ela tem rosácea. Isso não existe. O diagnóstico de pele seca, de pele sensível e rosácea é um diagnóstico clínico. Raramente a gente precisa fazer algum exame para detectar. Basta a gente examinar adequadamente a pele e fazer as perguntas para a pessoa de fatores de melhora e fatores de piora que a gente consegue fazer esse diagnóstico. O tratamento, ele passa por a gente evitar os desencadeantes, evitar os fatores que pioram a rosácea dessa pessoa. Então, falar para ela quais são esses fatores e pedir para ela ficar atenta para contar para você quais são os fatores que acabam agravando o quadro dela e pedir para ela tentar, na medida do possível, minimizá-los. Além disso, a gente tem que fazer uma rotina de skincare, sim, voltada para a pele seca e voltada para a pele sensível. Isso aqui tem que estar já muito estabelecido na nossa cabeça. Além disso, a gente tem que fazer uma higiene da pele, uma limpeza da pele mais suave, uma higiene adaptada para esse tipo de pele para não agredir a barreira cutânea. A gente não pode esquecer de hidratar a pele, é um passo que é muito importante, e proteção solar, porque o sol é um dos fatores que agravam a rosácea. É muito bom que a gente consiga usar dentro dos nossos tratamentos ativos que tenham ação hidratante e calmante da pele. Então, sempre buscar esse tipo de ativos para poder minimizar esse desconforto das peles sensíveis, secas e que tenham rosácea. E uma outra coisa que é muito bem-vinda são as máscaras hidratantes e que também contenham ativos calmantes. Por fim, a gente deve sim estimular a camuflagem, ensinar essas pessoas como corrigir, como usar uma maquiagem ou algum corretivo para tentar camuflar essas lesões avermelhadas e essa sensação de pele muito irritada. Bom, e daí vem aquela pergunta: será que quem tem pele seca, sensível, rosácea, pode fazer uma esfoliação mais abrasiva? Então a resposta é sim, desde que ela faça isso de uma forma suave, não faça de uma forma frequente. Então a gente deve espaçar essa esfoliação para cada 2 semanas ou a cada 10 dias e sempre de uma forma muito delicada para usar esses peelings físicos. E em relação aos ácidos, elas também não estão proibidas de utilizar, mas é sempre importante pedir para fazer um teste antes na região para ver se não tem alguma sensibilidade e, logicamente, usar com um espaço maior. Então, usar uma vez na semana ou a cada 10 dias.
Bom, a gente falou lá no tratamento que é muito bom que a gente consiga colocar dentro das rotinas dessa pessoa ativos que tratem essas peles mais irritadas, essa pele avermelhada e essa sensibilidade na pele. Quem são esses ativos que são bons para esse tipo de pele? Bom, a aloe vera é um ativo calmante muito famoso que tem propriedades anti-inflamatórias muito poderosas. Além disso, a gente pode usar a vitamina B3, que é a nicotinamida, que ela é hidratante, também tem ação anti-inflamatória. E o ácido hialurônico, que ele tem uma ação como se fosse uma esponja, ele ajuda a puxar a água. É importante vocês saberem que mesmo chamando ácido hialurônico, ele não tem uma ação de ácido, então ele não tem uma ação irritativa na pele. O ácido hialurônico, ele sempre tem ação hidratante e preenchedora de linhas. Por último, a gente não pode esquecer que a vitamina E também tem uma ação antioxidante e também é bem tolerada nesse tipo de pele.